Olha o Corinthians. Cara, vocês viram o jogo mesmo? Você acha que o Ceará fica na 10ª colocação com o time que eles têm? O Craque Neto falou sobre o Ceará, né, cara? Na análise aí pós-jogo, depois da vitória do Corinthians aqui na Arena Castelão. Disparou contra a equipe do Ceará e, enfim, eu acho que é algo que a gente precisa comentar sobre o nível técnico que a equipe está apresentando, principalmente nos últimos jogos, devido também à falta de qualidade, né? Falta de qualidade. O Ceará não contratou ninguém até agora. O pessoal do Podcast 45 também comentou sobre a situação do Ceará. Enfim, eu quero trazer visões diferentes, porque fica repetitivo toda hora aqui eu falando de contratação e tal. Vou trazer aí a opinião de outras cenas, né? Outras regiões, o Neto, o pessoal de Pernambuco, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Ceará tá passando de impressão pra galera aí no Brasil, beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha, manda pra geral. Quem puder, seja membro do BPR, ou membro tem a mensagem em destaque aí no nosso chat e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa fala do Neto. A galera compartilhou bastante, né, no programa Os Donos da Bola. E deixa eu trazer, então, a fala do Neto completa aí. E a gente pode falar um pouquinho sobre isto, tá bom? Ganha o jogo do Ceará, todo mundo fala, olha o Corinthians. Cara, vocês viram o jogo mesmo? Você acha que o Ceará fica na 10ª colocação com o time que eles têm? Com todo respeito ao Ceará? Não tá faltando respeito, não. Acho que ele tá fazendo a análise correta. Ele viu o jogo contra o Corinthians, viu a inoperância do time, viu a falta de qualidade no ataque. E realmente, pra quem assistiu aquele jogo, olha assim o Ceará na 10ª posição e não entende, né? E não compreende o que tá acontecendo, como é que essa equipe está longe do Z4. Por aquela partida, fica evidente assim a falta de qualidade do Ceará. Eu não condeno o Neto, pelo contrário, concordo com ele, inclusive, com a visão dele aí nesse momento, tá? Ah, mas ganhou do Fortaleza, a gente tem uma visão que não vai. Com o time do Corinthians, o Ceará, foi mais ou menos. Foi. O Hugo fez. Que defesa que fez o Hugo? Nenhuma. Nenhuma. Jogando em casa. E aí é a grande questão, né? O grande ponto de preocupação. Porque o Ceará, beleza, tinha algumas partidas bem sofríveis, mas vinha ganhando dentro de casa. E agora são 2 partidas já como mandante, de forma seguida, que o Ceará perde. Perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Corinthians. E perdeu para o Corinthians de uma maneira bem feia, né? Sem conseguir ali pressionar o adversário a ponto de assustar o goleiro do Corinthians. É isso que a gente se preocupa muito, porque as equipes vão se qualificando, vão contratando e o Ceará tá parado. E essa sequência do Ceará aí, meu amigo, jogo em cima de jogo, vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter desgaste. E já está tendo, né? Lesão, desgaste, suspensão. Lesão nem tanto ainda, mas desgaste sim. E a suspensão do Pedro Henrique e o Pedro Raul, que já não podia jogar mesmo contra o Corinthians, fez toda a diferença aí para que o Ceará fosse uma equipe ainda mais frágil na última quarta-feira na Arena Castelão, tá? Quero trazer, inclusive, a visão da galera do Nordeste 45, né? Aí vou para outro centro aqui, vou para Recife, vou para Pernambuco. A impressão que passa para eles em relação ao Ceará neste momento e as preocupações que a gente também tem, eles conseguem também enxergar muito bem, tá? Então, eu acho que a gente já tá sendo até ser repetitivo assim na análise do Ceará, que tá faltando cuidado com a campanha do Ceará. Por exemplo, ele perdeu os jogadores limpou o cartão, né? No caso do Pedro Raul, contra o Corinthians, e o ataque foi exatamente o que se esperava que seria. A inoperância, tipo... Então não dá para contar... Exatamente, né? A gente não esperava algo tão diferente. A gente torce, né? Obviamente, mas esperar que o Ceará ia ter um ataque arrasador contra o Corinthians, assim, Pedro Henrique e Pedro Raul, aí é difícil. Beleza, você tem um que rende, mas que é de outro clube, que daqui a pouco, se quiser vender, vende, se vai enfrentar outro clube, não joga. Isso é dentro de uma posição. Assim, eu acho que essa falta de cuidado, pelo menos até aqui nessa janela do Ceará, com a própria campanha, chama atenção, porque a gente tá, na hora que você também olha a tabela agora, o próximo jogo é Internacional e Ceará. Ainda que o Ceará tenha 18 pontos, mas se ele perder do Internacional, o recorde do Ceará vai ficar de 4 derrotas e 5 jogos. Eu tô dizendo, assim, o Ceará aí, Cássio, de casa não vai... E aí eu vou reforçar o que o Mioca falou. Tendo logo depois Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo.
E assim, não é um absurdo engatar uma sequência de derrotas, não, mas assim, o Inter no Beira-Rio e o Ceará não sendo um time tão bom fora de casa, um time, na verdade, com fragilidade fora de casa, aí de repente ficar num cenário absolutamente plausível, de 4 derrotas em 5 jogos, para pegar essa sequência que você falou. Tem o Mirassol, aí seria, a sequência exata é Inter, Mirassol e aí depois Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Pronto, teria o Mirassol de escape. De escape. Mas bem obrigado a fazer de escape. Primeiro ponto. Não, detalhe. O Mirassol de escape, ok. Aí tu vai olhar na tabela do Mirassol, não tem uma bolinha vermelha nas últimas. De escape, o Mirassol, que, pois é, a gente tá falando isso, não tem uma bolinha vermelha, né? Não tem uma derrota em 5 jogos. Tá muito bem, inclusive fez grande partida contra o Palmeiras agora, fora de casa. Em 5 rodadas. O Mirassol tem 2 derrotas em 12 jogos. Ou seja, o escape do Ceará é um time que dificilmente perde. Pois é. E aí eu vou essa é a grande questão, cara. Assim, de fato, vamos lá. Isso aqui é análise, né? Quando a gente fala sobre isso, não é porque o Ceará vai engatar agora 4 derrotas seguidas com certeza. Não, futebol é futebol, né? Futebol pode acontecer. Futebol é muito forte também, né? Pelo amor de Deus, que frase. Futebol pode acontecer de tudo, né? Pode ser que o Ceará, inclusive, vença, marque e perca. Mas a tendência, quando a gente analisa o que está acontecendo, quando a gente analisa as fragilidades da equipe, quando a gente analisa os adversários, a gente não consegue projetar muitos pontos nessa sequência aqui, cara. Não dá, não vou enganar vocês. Nossa, a gente vai vencer o Internacional, o Mirassol, o Cruzeiro, o Flamengo. Não, eu tô bem preocupado. Eu acho que a tendência é preocupação nesse momento. Quando a gente analisa as vitórias do Ceará, o Ceará venceu 5 vezes no campeonato, tá? Então, assim, não tem 18 pontos à toa, tem mérito, sim. Venceu Grêmio, Vasco, Vitória, Sport e Fortaleza. 5 equipes que estão mal no campeonato, tá? Foram fáceis. Não. Vencer essas equipes também é difícil. Fez sua parte e com mérito tem 18 pontos, que além de vencer essas 5 equipes, empatou 3 vezes, né? Mas, quando o caldo engrossa um pouco, a equipe não consegue os resultados. Isso que preocupa. Porque, assim, um grande mérito, talvez, do departamento de futebol hoje seja dar à equipe do Ceará um espírito de luta, competitividade, que de fato é um mérito você trazer isso, né? É um mérito você trazer isso, você conseguir que a equipe se supere dentro de campo. Mas existe um teto, cara. Existe um limite. Você pode se matar dentro de campo, mas se você não tiver aquela qualidade a mais, você vai esbarrar na qualidade do adversário, né? Não adianta, vou me esforçar ao máximo. Beleza. Mas chega um momento que o adversário é mais forte que você não consegue ultrapassar aquela linha. E fica sempre ali no limite de se superar a cada jogo, porque de fato o Ceará tenta se superar a cada jogo com o que tem. Mas tem que ter agora a participação do departamento de futebol, do presidente, para dar a qualidade que é necessária. Para a gente conseguir, com mais possibilidade, vencer os jogos. É o que está faltando para o Ceará. E quando a gente vê essa sequência, é difícil projetar algo positivo nessa sequência que vai até o jogo contra o Bragantino, inclusive, né? Porque só tem pedreira aí. Inter fora, o Inter desesperado para vencer. Tudo bem que é uma equipe ainda meio bagunçada, mas acho até possível o Ceará pontuar lá. Mas é muito difícil. Fora de casa a gente não tem rendido. Mirassol em casa é difícil. Era até um jogo para a gente conseguir os 3 pontos, mas a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Mirassol hoje na Série A, ainda mais nos últimos anos, como foi difícil enfrentar o Mirassol aqui no Castelão. Aí Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Bragantino, G4. A gente vai enfrentar o G4 da Série A, né? A gente precisa aí, sim, correr com contratações, para ter qualidade nessas partidas, cara. Só se doar dentro de campo não tá dando os resultados que a gente está precisando nesse momento. Tá? Isso que preocupa a gente, é isso que é o cenário agora que está todo mundo apontando, né? Eu trouxe até opinião aí do Nordeste 45, do Neto, enfim, para dizer que não é loucura nossa, né? Acho que está evidente e óbvio a situação do Ceará e o que é que precisa melhorar. Beleza? Aguardamos aí informações, qualquer novidade a gente traz aqui no canal. Vocês gostam desse tipo de vídeo também, cara? React, trazer conteúdo aí, trazer, enfim, vídeos aí de outras opiniões e tal. Comenta aqui, deixa o like, tamo junto. Até a próxima, bora vozão.